Êxodo capítulo 3, dando continuidade às exposições neste livro. Êxodo capítulo 3, a leitura será do verso 13 até o verso de número 22, bem como a exposição. Êxodo capítulo 3, do verso 13 até o verso 22, irmãos, assim diz a palavra do nosso Senhor. Disse Moisés a Deus: quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nosso Deus, a Tua palavra, a Tua revelação especial está aberta nesta manhã, Senhor. E quero Te pedir que, neste momento, que a Tua palavra será exposta, será pregada, que o Senhor seja bondoso comigo e gracioso comigo e se agrade de me usar na pregação da Tua palavra. Ó Deus, através da Tua palavra, fala com o Teu povo. Anima, exorta, alimenta, encoraja a Tua igreja. Bem como, ó Deus, revela o Teu Filho, o Salvador do mundo, aqueles que não conhecem a Ti. Que todos aqueles que aqui estão, Senhor, possam atentar para a Tua palavra exposta com atenção. Ó Deus, usa-me, eu Te peço mais uma vez, para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. É em nome de Cristo que oro. Amém. É interessante quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós tivemos essa experiência quando nós caminhamos pelas exposições no livro de Gênesis, que passamos aqui 1 ano e 11 meses aproximadamente, ouvindo exposições no livro de Gênesis. E nós vimos que quando alguns nomes são revelados de alguns personagens da Escritura, geralmente as características desses personagens têm alguma associação com o seu nome, ou o nome deles revela alguma característica da vida desses personagens. Vemos isto na vida de vários personagens ali no próprio livro de Gênesis. Então, quando você lê o nome e então está associado àquele personagem, diz muito sobre o próprio caráter daqueles personagens. Isso é muito interessante nós contemplarmos isto acontecendo na Escritura e era, então, o modo que o Senhor fazia na sua revelação ali nos textos do Antigo Testamento. E, repetindo, nós vimos isto abundantemente ali no livro de Gênesis. É interessante nós vermos isto, e isto é um recurso muito
interessante da Escritura. Mas, mais do que sabermos, irmãos, o significado do nome de alguns personagens da Escritura e percebermos que o nome deles fala muito sobre o caráter deles, mais importante do que saber isto é saber o nome do Senhor, nome este que revela muito, ou revela o caráter, a essência, revela quem o Senhor Deus é. Porque do mesmo modo, irmãos, que estes nomes revelavam características, atributos e até mesmo deficiências de muitos personagens, diferentemente de Deus, mas o seu nome, como nós veremos hoje, revela quem o próprio Senhor é, a sua própria essência, o seu caráter, a sua própria natureza. Nós veremos isto sendo exposto aqui neste texto que nós acabamos de ler. Na ocasião em que o Senhor, Deus, ele está aqui chamando o seu servo Moisés para que ele siga em frente fazendo aquilo que ele fora chamado para fazer. O Senhor Deus havia determinado, desde antes da fundação do mundo, certamente, que Moisés seria aquele homem que por ele seria levantado para ser um libertador do seu povo do Egito. Então, a sua própria vida manifestou isto. O seu nascimento, foi percebido que algo diferente havia naquele garoto, a sua preservação da vida, o modo que ele fora criado, o modo que ele estava sendo aperfeiçoado, treinado pelo próprio Senhor ali nas terras de Midian, no deserto. E o Senhor então estava, como temos visto, aperfeiçoando a vida do seu próprio servo para esta grande missão que ele estava para desempenhar. Vimos então, nas últimas exposições, que o Senhor Deus vai se revelar para o seu servo, e nós vimos que ele vai se revelar para o seu servo entre uma sarça que ardia, mas não se consumia. E o Senhor Deus, então, vai falar com ele. Moisés, então, se depara com aquela realidade, ele vê aquela maravilha e ele tenta se aproximar, mas o Senhor diz a ele que ele não deveria se aproximar daquele lugar. Deveria estar distante o suficiente para ouvir o Senhor, mas não tão perto para que não fosse consumido pelo próprio Senhor. Nós vimos que ali o Senhor, ele então vai começar a chamar o seu servo realmente para que ele assuma o seu papel. E nós vimos na última exposição, irmãos, que o Senhor ele vai revelar qual a vontade dele. O Senhor deseja que o seu servo Moisés ele vá até o Egito e de lá arranque ou tire o seu povo das mãos do faraó. Que ele vá lá e tire o seu povo das mãos dos pecadores. Nós vimos que, diante dessa manifestação do Senhor, convidando o próprio, ou chamando o próprio Moisés para fazer isto, Moisés, ele teme. A insegurança, a temor no coração deste homem chamado por Deus. Mas o Senhor, então, para consolá-lo, diz, Moisés, eu serei contigo. Eu agirei. Eu farei toda esta obra. Moisés, você é um servo meu. E eu haverei de fazer tudo isto. Eu serei contigo. E dá um sinal para ele. Quando tudo isto acontecer, você saberá, o sinal será, vocês voltarão para este monte e vão me adorar. O Senhor, então, irmãos, se manifesta deste modo para o seu servo. Moisés já apresentou certa apreensão, certa preocupação anteriormente, mas então agora nós veremos o que é dito a partir do versículo 13. E é interessante o que acontece aqui, porque anteriormente Moisés, ele faz como que basicamente a seguinte pergunta, quem sou eu? Quem sou eu para ir então agir e salvar este povo das mãos do faraó, potência tão grande como aquela? Mas então o Senhor diz, eu serei contigo. E então ele apresenta outra pergunta e está relacionada agora acerca de quem Deus é. Quem é o Senhor? Qual o teu nome? É interessante isto, porque a pergunta de número 3, o versículo de número 13 nos diz assim, disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Então veja que agora Moisés, ele mais uma vez, neste diálogo com o próprio Senhor, ele vai apresentar uma preocupação que podemos considerar que de certa forma é legítima.
Ele vai, então, enviado pelo próprio Senhor para o Egito. E o que é que vai acontecer? Ele vai ter de se manifestar e se dirigir ao povo de Israel. E então ele vai dizer, olha, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Porque ele está falando, o Senhor me enviou. E eu estou aqui. Agora lembrem-se, Moisés fugiu da terra do Egito, está o povo escravizado, já se passaram muitos e muitos anos ali, e agora Moisés do nada teria que aparecer e dizer a eles, o Senhor se revelou para mim e disse assim, vá lá libertar o povo do Egito. É como se Moisés entendesse assim, olha, se eu tentar fazer algo dessa natureza, certamente eles vão questionar. É um povo certamente cheio de incredulidade, insegurança, dúvida, um povo que está ali já até mesmo envolvido em certo aspecto, em vários sentidos, com a adoração, com as coisas do próprio Egito. Se eu, então, me revelar deste modo, eles vão me perguntar. Ele se adianta ao Senhor. E ele se adianta na sua pergunta e ele quer, então, que o Senhor possa o ajudar. Qual é o teu nome? Que lhes direi? Veja, irmãos, não é que Moisés, ele não sabia quem era o Senhor. Moisés certamente sabia quem era Deus. Ele fora criado pela sua mãe ali nos seus primeiros anos de vida. Ele foi alguém que certamente fora instruído acerca do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele sabe, então, quem é Deus. Ele não é ignorante quanto a isto. Ele é um homem que conhece o seu Deus e teme ao seu Deus. Contudo, ele aqui quer saber qual é o nome dele. Ele quer conhecer mais acerca da natureza deste Senhor. Ele quer conhecer algo mais a respeito da essência do próprio Deus. Qual o nome, então, que o Senhor se revela? E é interessante porque ele vai fazer esta pergunta neste contexto, e o que nós veremos mais à frente é que o Senhor, ele vai revelar o seu nome. No próximo verso ele vai revelar, coisa que em outros momentos não aconteceu para outros homens. Por exemplo, se você olhar o que diz a Escritura em Gênesis capítulo 32, verso 29, você vai ver o caso de Jacó. Gênesis capítulo 32, verso 29. O texto vai dizer assim: tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele não disse a Jacó. Por que razão ele não disse a Jacó e disse ao próprio Moisés aqui? A missão de Moisés era totalmente outra. O próprio Jacó estava querendo saber o nome do Senhor e ali se tratava de um conhecimento pessoal, talvez, que ele teria do próprio Senhor, revelando-se a ele no seu próprio nome, revelando o seu caráter, a sua própria essência. Mas Moisés aqui vai ser alguém que vai agir em uma missão. E ele não está pedindo o nome do Senhor simplesmente para um conhecimento pessoal acerca de quem é o Senhor. Ele quer revelar ao povo a quem ele haverá de se dirigir, quem é o Senhor que se revelou a ele. Qual é o teu nome? Eu tenho de apresentar isto ao povo a quem eu haverei de falar. E então ele manifesta esta preocupação e o Senhor então, como um Deus gracioso que responde o seu servo, ele vai responder realmente, irmãos, graciosamente ao próprio Moisés. Ele vai dizer qual é realmente o seu nome. Versículo 14 nos revela isto. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, o Senhor o responde. Ele agora, então, haverá de conhecer quem é o Senhor de fato. E ele vai dizer assim, eu sou o que sou. É interessante aqui. Ele vai usar o verbo ser. Eu sou aqui. É como se alguém vai pensar assim, poxa, esse é o nome do Senhor, é um verbo, o verbo ser em hebraico, não é? E como ele pode dizer, né, eu sou o que sou? É algo que pode parecer estranho, né? Porque alguém vai dizer assim, não, mas ele poderia dizer eu fui, ou de repente algo dessa natureza, mas a ideia de que eu sou,
que o Senhor vai revelar aqui no seu próprio nome aponta para a realidade que o Senhor, ele não era, nem foi, ele é o que é. É uma resposta apresentando quem é ele em sua própria essência, a sua verdadeira natureza. Ele não será, ele é. O que é que você pode falar acerca do Senhor? Eu posso falar que o Senhor, ele é o que ele é. Nunca deixou de ser, nunca mudará, nunca passará a ser outra coisa. Aponta muito aqui, irmãos, para alguns atributos do próprio Senhor, o seu próprio nome. Apontando aqui com eu sou o que sou para a sua própria essência. Ele vai dizer mais, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, então se dirija a eles e diga, eu sou, me enviou a vós outros. Quem é o eu sou? É o próprio Senhor Deus Yahvé. Esse verbo ser é o que vai dar a mesma raiz para o nome do Senhor chamado Javé ou Jeová, ou como chamamos também de Yahvé. Inclusive, ele vai dizer qual é de fato o seu nome, no chamado tetagrama. No versículo seguinte, verso 15, ele vai falar, o Senhor, este é o meu nome eternamente. Então, qual é o nome do Senhor? Qual é o nome de Deus? Senhor. O nome dele é Yahvé. O nome dele é Javé. Mas o que é que esse nome envolve? Porque ele vai usar um verbo aqui para falar acerca de quem ele é. Mas o que é que está dentro deste nome, se é que nós podemos dizer assim? O que é que isso significa? Quando nós olhamos, irmãos, para o estudo mais aprofundado do que seria então eu sou o que sou, isso aponta muito para os seguintes atributos. Quando nós olhamos para este texto, o Senhor está dizendo assim, eu sou o que sou, eu sou eterno. Eu sou o Deus que sempre existiu. É o Deus que não teve princípio algum. Eu sou. É este o Senhor. E ele vai falar isto, né? A Escritura fala sobre isto também. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 90, versículo 2. Salmo de número 90, versículo 2. A palavra do Senhor nos dirá assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aponta para a verdade de que o Senhor Deus, ele é eterno. E veja, irmãos, somente Deus é eterno. Somente Deus pode dizer, eu sou o que sou. Somente Ele. Absolutamente nenhum de nós pode falar algo desta natureza. Ele somente é eterno. É um atributo que nós não possuímos. Nós não existimos sempre. Nós viemos a existir em algum momento. Mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus é eterno. E ele então se revela assim ao próprio Moisés. Mas mais do que isso, irmãos, o Senhor Deus, ele não é somente eterno. Quando ele diz, eu sou o que sou, ele está dizendo assim também, eu sou o Deus imutável. Eu sou o Deus que não muda. Malaquias, capítulo 3, verso 6, nos fala sobre isto. Olha o que diz sobre a imutabilidade de Deus. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz assim a palavra explicitamente. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não somente o Antigo Testamento vai falar acerca da imutabilidade de Deus, mas se você olhar para o que diz Tiago, capítulo 1, verso de número 17, a Escritura então vai reforçar essa verdade. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim a palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O próprio Deus é um Deus que é imutável. Veja, irmãos, a eternidade de Deus fala muito para nós, mas veja quando nós podemos pensar na eternidade de Deus aplicada, por exemplo, à condição do homem.
Nós um dia desfrutaremos de um estado eterno. Nós habitaremos para sempre com o nosso Senhor e viveremos eternamente. Mas diferente de Deus, nós não sempre existimos. Mas nós desfrutaremos do estado eterno. Nós viveremos para sempre com o nosso Senhor. A verdade é que nós desfrutaremos, nós que conhecemos o Senhor. Esse Deus que é eterno também, e que nós, em certa medida, desfrutaremos da eternidade, é o mesmo Deus que também se volta contra os homens maus, que desfrutarão também de uma condição eterna, que será o juízo. De um Deus que se manifestará eternamente irado contra o homem. Enquanto for eterno este Deus, eterna será a manifestação da sua ira contra todos aqueles que não se renderam ao seu Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Isso sustenta a verdade e contraria a mentira de muitos, de que o inferno não existe ou trata-se de um período, então cessará, todo mundo será aniquilado e não existirá mais juízo ou condenação. Não. O Senhor é eterno. Ele permanecerá eternamente irado contra os homens que não creem no seu Filho. Ele estará julgando-os. Mas pensando também sobre a imutabilidade de Deus, de um Deus que não muda, de um Deus que se relaciona com o seu próprio povo de um modo que não pode ser jamais alterado. Ele não é como nós que somos volúveis, né? A gente fala uma coisa aqui e do outro momento fala outra. Ou a gente age de um modo e depois a gente está agindo de um modo totalmente contrário àquilo. E quando as pessoas agem assim, não é uma pessoa volúvel, é uma pessoa estranha, muda o tempo inteiro no relacionamento conosco, isso nos traz certa insegurança, né? Poxa, eu não confio. Uma hora está assim, uma hora está assado, uma hora faz isso, uma hora é complicado. Mas quando nós olhamos para um Senhor que não muda, como isso é consolador? Ele é o Deus que está no relacionamento que Ele está conosco hoje e assim permanecerá. Um Deus que nunca mudará o relacionamento dele com o seu próprio povo. Ainda que Ele, em alguma ocasião, discipline, trate, mas é um Senhor que não é volúvel como nós somos. Ele é o Deus que permanece sendo sempre quem Ele é. Ele permanece sendo sempre o Deus misericordioso, que Ele sempre foi. Ele permanece sempre sendo Deus gracioso, como Ele sempre foi. Ele permanece sendo Deus amoroso, como Ele sempre foi, porque o nosso Deus é um Deus imutável. E nós então sempre poderemos e teremos a graça de desfrutar da imutabilidade deste Deus revelado nestes outros atributos dele para conosco. Misericórdia, amor, graça, bondade, benignidade, paciência e tantos outros atributos do Senhor que não mudam. O Senhor permanece sendo sempre quem Ele é. Mas, irmãos, mais do que isto, este atributo, ou quando o Senhor Deus ele se manifesta e diz, eu sou, aponta também, além de apontar para a sua eternidade, além de falar acerca da sua imutabilidade, fala também acerca do seu próprio poder. É um Deus que é todo-poderoso. E a Bíblia nos fala acerca disto. No primeiro livro da Bíblia, você pode olhar o que diz Gênesis, capítulo 17, verso de número 1. Gênesis, capítulo 17, verso de número 1, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É um Deus que tem um poder ilimitado. Não há barreiras para o poder desse Senhor que se revela a Moisés. Mas não somente Gênesis nos fala isto. Se você olhar o que diz Apocalipse, capítulo 4, verso 8, lá nos é reforçada esta mesma verdade. Apocalipse 4, verso 8, diz assim a palavra. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Veja, irmãos, é o Senhor que não há para Ele impossíveis. Não há algo que possa ser considerado para Deus como demasiadamente difícil. Não há nada que o Senhor Deus Ele não possa fazer. E veja, Ele está se revelando aqui a Moisés. E este é o mesmo Senhor nosso. É um Deus que tem todo o poder, irmãos, para agir em nosso favor. É um Deus que tem todo o poder para ouvir a nossa oração e então intervir em nossas circunstâncias e condições. É o Deus que tem todo o poder para curar o enfermo. É o Deus que tem todo o poder para proteger a sua igreja. É o Deus que tem todo o poder para guiar o seu povo. É o Deus que tem todo o poder para nos sustentar na nossa caminhada até o fim. É o Senhor que tem todo o poder. Não somos nós, irmãos, porque nosso braço é fraco. Imagina você pensar, não, Deus é impotente, é fraco, como nós. Puxa vida, como seria terrível a nossa condição? Porque certamente Ele não conseguiria me sustentar até o fim. Com certeza Ele não conseguiria me defender dos meus inimigos. Com certeza Ele não conseguiria agir tratando a minha enfermidade ou a minha doença. Com certeza Ele não faria nada disso, porque seria semelhante a nós, fracos, frágeis. Mas não, irmãos. Ele é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Por essa razão nós podemos clamar a Ele confiando no seu poder. Que Ele pode agir em nosso favor, se Ele quiser agir. Ele pode então mudar as nossas circunstâncias, Ele pode mudar a nossa condição. Porque Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele fez um homem velho, junto à sua esposa igualmente velha e estéril, conceber filho e ser uma alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus, que se revela assim a nós. Mas veja, irmãos, Ele não é somente o Deus que é eterno, Ele não é somente imutável, Ele não é somente todo-poderoso, mas esse nome também fala acerca da realidade de que o nosso Deus é um Deus independente. Eu sou. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu sou o Deus autoexistente, eu sou um Deus autossuficiente, eu sou o Deus independente. Ele não precisa do nosso auxílio. Ele não precisa de você para ser o que Ele é. Ele não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Ele pode se utilizar de nós, porque Ele quer. Como Ele vai usar o próprio Moisés e como continuamente Ele nos usa na nossa obra, na nossa caminhada, no nosso serviço, na obra dEle neste mundo. Mas Ele poderia fazer tudo sem nós. Diferentemente dEle, que é independente, nós somos dependentes. Nós precisamos do auxílio de uns dos outros. Nós precisamos do socorro do Senhor, porque nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. E uma evidência de que nós precisamos de Deus é o nosso relacionamento com Ele, até mesmo na oração. A oração é uma manifestação de homens e mulheres que dependem do Deus, único Deus verdadeiro e o único que é de fato independente. Nós deveríamos então seguir até os passos de Cristo, não é? Cristo é Deus tal qual o Pai, Ele possui a mesma essência, Ele é igual em poder e glória, mas Ele rogava ao seu Pai. Ele vivia na dependência de Deus, o Pai. Se Cristo viveu na dependência do Pai, como podemos nós imaginar que não precisamos viver? A vida de oração, de clamor ao Senhor, é uma manifestação de que nós somos fracos e dependentes, de que o Senhor é o único verdadeiramente independente. Ele é o grande Eu Sou. E por último, irmãos, podemos considerar outros, mas o Senhor Deus é um Deus fiel. Quando Ele diz Eu Sou, Ele também está dizendo Eu sou um Deus fiel. Eu sou um Deus verdadeiro. A Bíblia fala acerca disto em várias ocasiões. Se você olhar o que diz Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, a Escritura vai falar acerca disso. Deus é fiel. Deuteronômio, capítulo de número 7, verso 9. Diz assim a palavra: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações
aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você pode olhar outras porções, Lamentações, capítulo 3, verso 23, Tito, capítulo 1, verso 2, são textos que vão falar acerca da realidade que o Senhor Deus é fiel, que o nosso Deus é um Deus que é verdadeiro, é um Deus que não pode mentir. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Ele faz promessas ao seu povo e ele nunca jamais quebra as suas promessas. Ele vai levar a cabo. Ele vai levar até o fim. Ele prometeu que completaria a sua obra em nós. Ele haverá de completar a sua obra em nós. Ele prometeu que um dia virá para tirar o seu povo dessa condição vil, de luta contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. E o que ele fará, irmãos? Ele haverá de libertar o seu povo, assim como ele fez com o seu povo no Egito no passado. Não podemos jamais desconfiar do nosso Deus, da sua palavra e da sua fidelidade. Ele é fiel. Se ele mentisse, isso seria contra a sua própria natureza. E a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. A Escritura diz: o que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra a sua própria natureza. O Senhor Deus é o grande Deus. Eu sou. É interessante vermos que o Senhor usa isto para ele, para falar acerca dele mesmo, mas alguém usa também isto. Abre a Escritura e veja o que diz a Escritura em João capítulo 8, verso 58. João capítulo 8, verso de número 58. Está Jesus aqui. Está travando uma luta contra aqueles homens maus que se opunham grandemente ao seu ministério. E então ele vai dar uma resposta àqueles homens. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, o homem que vocês então abraçam com tanto apego, antes dele existir, eu sou. Antes dele já existir, eu já era. E está declarando aqui: eu sou Deus. Eu sou Javé. Eu sou Yavé. Esse é o meu nome. Veja só, Cristo, que coisa impressionante. Somente Deus, de fato, pode tomar para si este nome. E é interessante que os homens percebem que ele está fazendo uma referência ao que é dito em Êxodo capítulo 3, verso 14. Porque o que acontece no verso 59? Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles viram: como é que ele pode falar algo dessa natureza? Blasfêmia ele está fazendo. Vamos tirar a sua própria vida. Então veja, irmãos, que é esse Senhor, e Cristo possui esses mesmos atributos. E esse mesmo Cristo que se relaciona conosco continuamente, ele é o nosso grande eu sou. Mas então, versículo 15, sigamos em frente, o texto continua dizendo: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor então continua falando com o seu servo. E ele continua dizendo: olha, Moisés, o que é que você então vai dizer ao meu povo? Diga mais: o Senhor, o Deus de vossos pais. E aqui ele vai usar o tetagrama, né? Senhor, Deus e Yavé. O Senhor, que é o Deus de vossos pais, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Me enviou a vós outros. Quando ele vai usar aqui, irmãos, o seu nome, Senhor, e ele vai envolver aqui Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ele está acentuando um outro aspecto do nome Senhor, Deus e Yavé. Ele está dizendo: eu sou também o Senhor Deus do pacto. Eu sou o Senhor Deus que se relaciona pactualmente com o seu povo, num relacionamento singular, todo especial, que é o tipo de relacionamento que aqueles que estão fora do pacto, ou fora da aliança, ou não são povo de Deus, não experimentam. É uma relação, irmãos, de fidelidade, é uma relação de amor.
amor hesed, como nós conhecemos. Um amor que faz com que o homem esteja num vínculo inquebrável com o seu Senhor e que seja assistido, socorrido, protegido, guiado por Ele em toda a sua caminhada. Esse é o relacionamento que aqueles que estão num relacionamento pactual com o Senhor desfrutam. E Ele está dizendo, olha, diga a eles que eu sou esse Deus. E que eu, o Deus do pacto, eu, o Senhor Deus maravilhoso, sou eu que envio você até eles. Veja que é o Senhor fazendo a sua obra. É como se ele dissesse assim, Moisés, você vai em meu nome. Você vai dizer, quem está falando? É o Senhor que está falando. Não é por causa de Moisés, mas é por causa daquele que o enviou. Moisés é um servo desse Senhor Deus pactual, desse grande eu sou. E então ele vai ter que dizer isto para este povo do Senhor, e ele vai acrescentar, este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Essa realidade se estende até hoje, né, irmãos? É o nosso Senhor Deus Yahvé. De geração em geração ele será lembrado. Esse, de fato, é o seu nome, Yahvé. Moisés, inclusive, vai reconhecer isto no cântico mais à frente, ainda em Êxodo, capítulo 15, verso 3º. Êxodo, capítulo 15, verso 3º, a Escritura diz assim: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então, note que este é, de fato, o nome do Senhor. Outros são, que nós encontramos na Escritura, são títulos a respeito do Senhor. Mas esse aqui é realmente o seu próprio nome. Veja, irmãos, ele se revelar como um Deus que é um Deus do pacto, é um Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, mas nós podemos acrescentar nomes a essa lista. Ele não é somente o Deus de Abraão, ele não é somente revelado como Deus de Jacó, ele não é somente o Deus de Isaac, ele não é somente o Deus de Israel que estava lá preso no Egito, ele é o nosso Deus. Relacionamento pactual é isso, ele diz, olha, eu sou o teu Deus, e nós respondemos a ele. Não é? Tu és o nosso Deus, ele diz, tu és o meu povo. É um diálogo entre Deus e o seu povo. E esse relacionamento, irmãos, a que nós desfrutamos hoje. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus não é um Deus indiferente, não. Não é o pai de fulano de tal. É o nosso pai. Não é o Deus de fulano de tal. É o meu Deus. E que se relaciona conosco, como igreja, de um modo especial e com cada um de nós particularmente de um modo igualmente singular, porque Ele é o nosso Deus. Então esse Deus pactual é algo que deve trazer, irmãos, também consolo para nós. Porque Ele sempre vai agir em favor daquele povo que é o seu povo do pacto. E Ele está demonstrando isso aqui, nessa ocasião em que Ele está agindo neste diálogo com o próprio Moisés. Lembrem-se, é um Deus que é imutável, Ele continua sendo o mesmo hoje. E Ele continua agindo em favor de nós que somos o seu povo. Ele é o nosso Deus, nós somos dele e podemos dizer, o Senhor Deus é nosso. Deus é nosso. Cristo, Ele é nosso. Mas então Ele vai dizer, o que é que você deve fazer ainda, Moisés? Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Interessante, né? Quando Moisés for lá falar com o povo no Egito, ele não deve procurar todo mundo. Vamos procurar todo mundo aqui, reúne todo mundo. Vou falar com toda a congregação aqui do povo de Israel. Não. O Senhor diz, dirija-se aos anciãos de Israel. É interessante, irmãos, porque os anciãos, aqui no Antigo Testamento, é a palavra correspondente a presbítero no Novo Testamento. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, vai traduzir por presbíteros. Era uma pluralidade de homens que eram guias, líderes, cabeça do povo de Deus, Israel, ali no Egito. Então ele vai falar com aqueles a quem o Senhor investiu de autoridade
para que eles, junto a Moisés, no auxílio do próprio Senhor Deus, que haveria de estar com eles, ele vai tentar então convencer estes homens para que estes homens possam, junto a ele, se chegar até o próprio Faraó. Ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes. Então, veja que ele vai envolver os cabeças, não é os líderes. São esses homens que têm que assumir a cabeceira, de fato, para então tratar com Faraó. E ele continuamente faz isto. Ele vai chamar, ele vai se dirigir, ele vai tratar, ele vai convocar, ele vai colocar homens, e não somente um, mas uma pluralidade de homens, para então guiar, conduzir o seu povo e agir como servos ou agentes dele na sua própria obra. Ele vai chamar estes homens, mais uma vez então ele repete, dizendo que ele é esse Deus pactual, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele me apareceu e então em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então aqui ele só quer expressar as palavras que ele já havia dito e revelado ao próprio Moisés. Diga a eles também que eu tenho visto tudo o que tem acontecido. Eu tenho visto, como nós vimos nas últimas pregações, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu não posso ficar parado. Moisés teria de convencer estes homens com estas palavras vindas do próprio Senhor. Verso 17 então diz, portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Ele diz, veja como ele começa, portanto disse eu, far-vos-ei subir. Não é Moisés que vai fazer o povo subir. Não são os anciãos que vão fazer o povo subir. Não é Moisés que vai tirar o povo do Egito como se ele fosse o Redentor. Moisés será um instrumento de Deus. O Redentor, o que haverá de os tirar, é o próprio Senhor que vai tirar estes homens da aflição do Egito. Você percebe, irmãos, no Antigo Testamento já é evidenciado isso. Ainda que ele vai levantar homens, ele vai levantar servos, ele vai botar os anciãos, ele vai botar Moisés, ele vai botar Arão, mas a obra não é desses homens. A obra de libertação no cativeiro egípcio é do Senhor, é um ato monergístico. É Deus quem age soberanamente. Isso até nos ensina muito sobre a bendita obra da salvação, não é? Quem é, irmãos, que nos tira do nosso cativeiro, do nosso cativeiro? Quem é que nos tira do nosso Egito? É o Senhor. Não é a nossa força, não é a força do pregador, não é a força de absolutamente ninguém. Não sou eu, é o Deus soberano que age, então, e arranca o homem desta condição. Do princípio ao fim, irmãos, na Escritura, essa verdade é evidenciada aqui, apontando para uma realidade física. Isso, de fato, aconteceu com o povo, mas tem um aspecto espiritual. É o Senhor Deus quem age e essa mentira propagada por muitos de que os homens têm a liberdade de escolher e de se libertar da condição e eu quero então ter fé, eu vou ser salvo, como se eles pudessem fazer isso com a força do próprio braço, é uma grande mentira. É algo que vai explicitamente contrário à Escritura Sagrada. Se dependesse de nós, irmãos, se dependesse do povo de Deus no Egito, ali, da força deles mesmos, eles nunca sairiam de lá. Nunca teria existido um êxodo. Nunca teria existido libertação. Nunca, jamais teria existido redenção. Só houve tudo isto porque o Senhor Deus foi favorável a eles. O Senhor Deus decidiu agir e ele realmente agiu. O propósito deles, do Senhor, era tirá-los daquela terra e conduzi-los para Canaã. Para a terra onde habitavam homens maus, mas que era uma terra que verdadeiramente pertencia ao seu povo. Mas ele continua falando. E ele então nos diz no versículo de número 18, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então ele já está adiantando aqui. Imagina, você vai fazer uma obra, você vai fazer algo e então diz assim, olha, você vai
mas pode estar certo que vai acontecer isso aqui. Ó. Você pode estar certo, não vai ter problema não. Você vai tentar e você vai ser bem sucedido. Se tudo que você fosse fazer neste mundo envolvesse uma segurança como esta, você até faria mais tranquilo, né? Rapaz, eu vou mais confiante. Foi me dada uma palavra segura de que isso haverá de acontecer. O Senhor disse, olha, você deve ir lá e deve falar. E o que vai acontecer? Eles vão ouvir você. Ele diz, não é? E ouvirão a tua voz. E você então irá com os anciãos de Israel até o rei, e você vai falar com ele. Você vai dizer a ele, olha, agora se dirigir não é mais o povo, né? Agora é o próprio faraó. Você vai dizer a ele que o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou até você. E o que você deve fazer, faraó? Você deve nos libertar. Você deve nos livrar daqui, para que nós possamos ir para o deserto. Para quê? Para ficar caminhando no deserto? Não. O propósito da libertação do Senhor é conduzir o seu povo à adoração. Esse é o propósito do Senhor Deus. Ele vai fazer isso aqui. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O propósito é culto. É um Senhor, irmãos, que liberta o seu povo ali, não para que eles vivessem fazendo o que eles quisessem, não para que eles ficassem andando para um lado e para o outro sem rumo. Não foi sem propósito, irmãos. O Senhor Deus, Ele quer ser adorado pelo seu povo. E ali no Egito, eles estavam sendo privados da adoração, e o Senhor Deus estava sendo privado de ser adorado pelo seu próprio povo. Ele não pode deixar que as coisas permaneçam assim. Ele teve, então, que levantar Moisés como seu servo, que haveria de conduzir tudo isto no próprio poder de Deus. Veja, irmãos, que isso é interessante porque nós podemos pensar acerca dessa realidade considerando a nossa realidade de nós que fomos salvos. Porque o Senhor Deus, como mencionei há pouco, é o Senhor Deus que vai agir sozinho para a salvação do homem, para nos tirar do cativeiro das trevas, para nos tirar do nosso Egito. Mas não para que nós façamos a nossa própria vontade neste mundo uma vez salvos. O Senhor deseja adoradores. Foi para isto que Ele nos criou. O Senhor nos criou para que o sirvamos, para que vivamos para a glória dEle, para que o adoremos. O pecado entrou no mundo, o pecado desviou tudo isso, o pecado bagunçou toda essa realidade. O homem então passou a viver para os seus próprios interesses. O homem passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. Mas o que o Senhor fez? O Senhor Deus nos redimiu. E nos reconduziu para o propósito primeiro, que é a glória do seu próprio nome e o culto ao seu próprio Deus. Isso que estamos fazendo aqui, irmãos, é propósito e vontade do Senhor. A vontade de Deus é que estejamos na sua casa para adorá-lo. Para isso Ele nos libertou. E uma vez que essa é a demonstração explícita da sua vontade para nossas vidas, deveríamos nós amar isto e nos apegar a isto, porque o Senhor nos libertou para que o adoremos. Ele vai até fazer isto, né, mais à frente, com pragas sobre os egípcios. Vai dizer, permita que o meu povo vá adorar no Egito. O faraó vai dizer, pode ir todo mundo, mas as crianças ficam. Opa, não, que criança ficar? O desejo é que todo mundo vá adorar. Pai, mãe, filhos, velhos, jovens e crianças. Nós cantamos isso no Salmo 148 hoje. É todo o povo do Senhor conclamado, chamado por Deus para estar na sua presença bendita. Irmãos, nós devemos amar isto aqui, irmãos. Porque o Senhor ama a congregação do seu povo. Porque o Senhor ama a assembleia do seu povo. Porque o Senhor ama ser adorado pelo seu povo. É estranho nós olharmos pessoas com indisposição, com indiferença, achando chato, cansativo, repetitivo vir à casa do Senhor todo domingo. E acham assim, não, eu vou parar, peraí, deixa eu ir um domingo ali para tal lugar. Eu não vou hoje não, já fui domingo passado. Não, eu fui de manhã, não vou à noite não. Por quê? Não, peraí, rapaz, eu fui de manhã já, porque o que é que eu vou fazer à noite também? Tá danado isso tudo. Não, o Senhor quer que
que eu descanse também um pouquinho, né? Que eu fique em casa. Nunca foi a vontade do Senhor isso. Do Antigo ao Novo Testamento. A vontade do Senhor, irmão, é que você esteja aqui. E deveria ser alegria no seu coração. O seu coração deveria ser tomado por alegria, por poder estar aqui de manhã e noite, na casa de Deus, adorando, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, fazendo aquilo que Ele te criou para fazer, fazendo aquilo que Ele te redimiu para fazer. Fazer o contrário disso é pecar contra o Senhor Deus que te redimiu. Vir à casa do Senhor é fazer a vontade dEle e cumprir o seu próprio propósito. O Senhor se alegra, irmãos, eu repito, quando o seu povo o adora. Como Ele queria ser adorado e glorificado pelo seu Deus na adoração pública no deserto. Assim ainda é hoje. O nosso Deus não muda. Ele quer ser adorado pela sua igreja. Mas então, irmãos, o texto continua. Esse Moisés deveria ser levantado, deveria levantar outros homens para acompanhá-lo, deveria conduzir esse povo, deveria então falar com Faraó, para que Faraó libertasse o povo, para que esse povo pudesse então adorar o seu Deus. Mas então ele vai dizer a Moisés, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Ele sabe o futuro, irmãos, do Senhor. Ele revela isso aqui, né? Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe então que Faraó, ele vai manifestar um coração que não vai permitir, de forma nenhuma, que nem 3 dias esse povo saia para adorar o Senhor. Muito menos o resto da vida. Então ele vai estar com um coração totalmente duro, contrário à vontade do Senhor. Mas então ele vai dizer, ele vai revelar esse coração duro. Ele não vai permitir que vocês saiam. Ele vai brigar o tempo inteiro contra este meu propósito determinado e contra a minha própria voz. Mas eu agirei com mão forte. Eu vou pesar a minha mão sobre ele. Eu vou fazer a minha vontade e não a vontade do Faraó. A vontade dele é que vocês fiquem escravizados. A minha vontade é que vocês sejam libertos. E eu então terei de agir, fazendo grandes prodígios no meio dele, pesando então assim a minha mão, porque ele tem se voltado contra mim. Nós veremos mais à frente que o Senhor vai prevalecer nessa batalha. Ainda que os faraós e os homens se levantassem imaginando que eram homens de mãos fortes e poderosos para esmagar os seus inimigos, ele haverá de conhecer alguém que sim, é todo poderoso, é o grande Deus, eu sou, é Yahvé, que vai então esmagar e vai subjugar o seu próprio inimigo. Ele vai acabar então fazendo a vontade de Deus. A vontade do inimigo do Senhor não vai prevalecer. Não prevaleceu naqueles dias, irmãos. E não prevalecerá nunca, jamais. Porque o Senhor Deus é aquele que age em defesa do seu próprio povo. Eu vou agir com mão forte. Verso 20, então. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ele vai resistir, mas ele vai deixar ir. É como se ele dissesse assim, ó, a realidade é, ele vai expulsar vocês. O desejo dele vai ser, saiam daqui de dentro. Porque esse Senhor tá vindo com toda a sua fúria contra mim. O Senhor fazendo com que ele, então, faça a vontade do próprio Senhor. E ele vai dizer que o Senhor vai fazer prodígios. Uma referência aqui, irmãos, ao que vai acontecer mais à frente, nós veremos as pragas que o Senhor vai lançar sobre o Egito. As 10 pragas, manifestando ali a sua ira. É no juízo temporal de Deus contra os seus inimigos. Ele está dizendo, eu não estou satisfeito com o que você tem feito. Eu quero que o meu povo vá me adorar no Egito. São maravilhas que o Senhor Deus faz. Até o salmista vai falar sobre isto no Salmo 111, do versículo 2 ao versículo 4. Ele vai falar sobre as maravilhas que o Senhor Deus operou no Egito, em favor do seu próprio povo, em resposta ao clamor da sua igreja. E então ele vai continuar dizendo, versículo de número 21, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Veja que humilhação ele está dizendo. Olha, este homem que pensa que é poderoso, que imagina como o faraó, que é até mesmo um Deus,
eu vou vencer todos os seus inimigos, eu vou humilhar todas as suas divindades, eu vou humilhá-lo a ponto dele fazer a minha própria vontade. Mas não somente isso, eu como Senhor, eu vou tirar deles o que eles possuem. Eu vou dar mercê a este povo, ao seu próprio povo, Israel, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, está garantindo, irmãos, vocês serão libertados do Egito. Vocês não sairão de mãos vazias. Aqui é uma reafirmação de uma promessa que já fora feita muito tempo atrás. Se você olhar o que diz Gênesis capítulo 15, verso 14, o Senhor já havia dito isto. Gênesis, capítulo de número 15, verso 14, ele falou isso ao próprio servo dele, Abraão. Diz assim, verso 14 do capítulo 15 de Gênesis. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ele reforça essa verdade ali, e isso de fato acontece, nós veremos à medida que formos caminhando pelas exposições no livro de Gênesis, de Êxodo. Então note, irmãos, que é o Senhor Deus que vai fazer justiça, e Ele vai revelar a sua justiça. Como é que essa justiça dele vai se revelar também? Versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vai tirar tudo, como se fosse um espólio de guerra. Tudo que eles possuem, o povo do Senhor vai levar. Mas por que razão? Os comentaristas vão dizer assim, irmãos, resumidamente. Porque aquilo ali pertencia a Israel. Era como se fosse o justo pagamento pelo salário de todo o trabalho escravo que eles fizeram durante muitos e muitos anos. Eles têm direito àquilo. Eles têm direito de receber. E o Senhor mesmo é quem vai conduzir tudo isso, porque o Senhor Deus é um Deus que é justo. Ele dá a devida paga aos inimigos e dá aquilo que é devido ao seu próprio povo. Aquilo que eles levam pertence ao povo do Senhor. E eles então darão tudo isso ao seu povo, a Israel. E vocês então vão despojar os egípcios. Veja aqui, humilhação, mais uma vez eu repito, para aqueles homens do Egito. E veja a providência do Senhor também nisso, porque esses materiais todos aqui vão servir mais à frente, para a construção até do santuário, lugar onde o Senhor Deus é servido e cultuado. O Senhor Deus, irmãos, tem seus propósitos em tudo que Ele faz. É a sua providência santa, sábia e poderosa, conduzindo exatamente tudo isto aqui com o propósito que redunda na glória do seu próprio nome e no bem do seu próprio povo. Tudo isso o tempo inteiro. O Senhor aqui diz a ele, e Moisés agora está muito bem assegurado. Eu não tenho ou não deveria ter mais o que temer. Por quê? Porque o Senhor reafirma aqui, eu sou contigo, Moisés. É exatamente tudo isso haverá de acontecer. Meus irmãos, nós sabemos do que vem mais à frente. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele vai agir mesmo. Nós sabemos que Ele vai se voltar contra esses homens. Nós sabemos que eles vão ser vitoriosos. Quando nós olhamos para essa realidade, nós devemos recordar e pensar, puxa vida, essa era a realidade da aflição, dor, sofrimento, angústia e escravidão que estes homens experimentavam ali, e o Senhor prometeu libertá-los. E você então se recorda que você está vivendo num mundo caído, com aflições, dor, sofrimento, inimigos se voltando contra nós, contra o povo do Senhor, contra a igreja. E você então poderia se perguntar, de repente, numa ocasião de desespero, quem é que pode então nos libertar dessa condição tão vil? Isso pode ser o clamor de alguém desesperado quando olha então o sofrimento ao seu redor e tira os seus olhos do próprio Senhor Jesus Cristo. E então nós devemos nos recordar, irmãos, que esse mesmo Senhor que fez prodígios grandiosos, maravilhas contra os seus inimigos, é o mesmo Senhor que retornará no grande e glorioso dia para tratar com os seus inimigos, que são nossos inimigos. Mais maravilhosos prodígios serão feitos no grande dia do Senhor do que foi feito nos dias do faraó no Egito.
Isso é o Senhor agindo em favor do seu povo, socorrendo e punindo o homem mau. Isso acontecerá e você deve saber também, você que não conhece a Cristo. Esse dia virá. Foi terrível a manifestação da ira do Senhor Deus no Egito. Você deve estar certo que será terrível a manifestação da ira de Deus no grande e glorioso dia do Senhor. Mas para quem você vai correr? Em quem você encontrará salvação? A salvação só pode ser encontrada naquele que é chamado também de o grande eu sou. Como nós vimos, João capítulo 8, verso 58 fala sobre Jesus Cristo, o grande eu sou. E Jesus significa Iavé salva. Iavé salva. Javé salva. Jeová salva. O Senhor salva. Ele é o único para quem você pode correr. Ele é o único em quem você pode se refugiar. Ele é aquele que virá com ira, mas ele é também o único abrigo seguro. Mas só é abrigo seguro para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no seu nome. Você crê no seu nome? Você crê no nome do Senhor que tem poder para te salvar? Se você não crê e o Senhor voltar, você vai sofrer amargamente. Mas se você crê e entende que Ele é o teu Salvador bendito, você não experimentará esse juízo. É para esse Senhor Jesus Cristo que você deve correr, homem adulto que não conhece a Cristo. É para este Senhor que você deve correr, você, homem ou mulher adulta que não conhece a Cristo. É para este Cristo que você deve correr, jovem, adolescente, que pode imaginar, eu estou jovem demais, eu posso viver a minha vida aqui, longe do Senhor. Um dia, então, eu vou me voltar para Ele e vou crer no seu Filho. E você salvo. Agora não precisa. Você não sabe o dia de amanhã. O Senhor pode voltar hoje e não haverá misericórdia para você. Haverá manifestação da ira de Deus. É para esse mesmo Cristo que você deve correr, criança. Não pense que porque seu pai é crente e você é trazido à igreja que você foi salvo. Ninguém é salvo por ser trazido à igreja somente. Você não foi salvo porque você foi batizado. Você precisa crer no Deus de seus pais. Arrependa-se. Creia em Cristo. Ele salva. E Ele deseja salvar o pecador. O Senhor Deus é um Deus muito misericordioso. E Ele quer salvar a tua alma. Arrependa-se do seu pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Evangelho. E você então será livre. Estará liberto da condenação que um dia virá, que caiu sobre Cristo. E nós, irmãos, que conhecemos a Cristo, louvemos ao Senhor Deus por sua graça. Porque juízo terrível nós não experimentaremos. Mas a bendita presença do Senhor para toda a eternidade, dela nós desfrutaremos. E isso unicamente por causa da graça e do amor de Deus revelados na pessoa de Cristo, o nosso comum Salvador. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela graça de podermos ouvir uma breve exposição da Tua verdade. Pedimos, ó Deus, a Ti, que o Senhor possa ser gracioso conosco e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a amarmos o Senhor e nos apegarmos ao Senhor e a vivermos para o Senhor. E, ó Deus, ajuda-nos, Pai, a sabermos que, com confiança, que o Senhor um dia voltará. Que nós que Te conhecemos seremos abrigados, refugiados estamos em Cristo. Mas sabemos, ó Deus, que aqueles que não conhecem ao Senhor serão condenados. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que aqui estão que não conhecem o Senhor. Salva, ó Deus, os perdidos. Revela o Teu Filho, que eles possam, ó Deus, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.